Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Estamos gravando este culto em virtude da não realização do mesmo presencialmente. Este culto de louvor e agradecimento a Deus é relacionado ao primeiro domingo após a Epifania, que também lembramos o batismo do Senhor Jesus. Epifania é manifestação, é Deus se manifestando de uma forma inimaginável. Jesus se manifestando aos reis magos, após o seu nascimento, onde eles, guiados pela estrela, encontraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que o bondoso Deus esteja a nos abençoar neste momento de culto. Amém. Iniciamos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o hino Tem Piedade, Senhor, para nos prepararmos para a confissão de pecados. Tem piedade, Senhor, do pobre pecador. Tu que és amor fiel, lava o meu pecado. Veja claro o mal que cometi. Tenho consciência de ser pecador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Criei-me, ó Deus, um puro coração, renova
Deus que é bom. Justo e poderoso és meu Salvador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Deus, no seu amor, enviou Cristo para ser o nosso Salvador. Por isso, quero convidar todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus como seu Salvador, pode ter a certeza do perdão dos seus pecados. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a todos que estão arrependidos e que confiam em Jesus como seu Salvador, o perdão dos seus pecados. Que Deus esteja a perdoar-vos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 29. Salmo de número 29, o qual encontramos assim registrado. Salmo de Davi. Anjos, louvem a Deus o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Convido todos a abrirem os seus corações para falarmos com Deus em oração. Pai dos céus, ao ser batizado no Rio Jordão, Jesus foi proclamado teu Filho amado e ungido com o Espírito Santo. Faze com que todos os batizados em seu nome sejam fiéis ao seu chamado como teus filhos e herdeiros com ele da vida eterna. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir o hino Nosso Deus é Soberano.
Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Texto do Antigo Testamento para o culto de hoje, encontramos registrado em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5, onde encontramos assim registrado. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11, onde encontramos assim registrado: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até aqui a leitura da epístola para o culto de hoje. Vamos ouvir agora o hino Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono
Jesus mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refulge em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor, contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, canta sempre a sua história. Brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refulge em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. O Evangelho para este culto está registrado em Marcos, capítulo 1, versículos 4 a 11. Marcos, capítulo 1, versículos 4 a 11, onde encontramos assim registrado. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Confessaremos a nossa fé com as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Vamos ouvir agora o hino O Meu Prazer é Cristo.
Cristo, que falta então terei. Conduz nas calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com por amor. Ao mundo, ó Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor na unida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus estejam a nos orientar, a nos abençoar neste momento de reflexão na Palavra de Deus, onde queremos refletir nas palavras da Epístola para o culto de hoje, Romanos capítulo 6, versículos 1 a 11. Queridos de Cristo Jesus, esse texto nos fala sobre a nova vida em Cristo. Por isso, as primeiras perguntas que o apóstolo Paulo faz no primeiro versículo são extremamente fundamentais para a nossa vida. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Queridos de Cristo Jesus, esta deve ser uma reflexão diária em nossa vida. Será que nós pensamos que nós podemos viver em pecado ou no pecado para que o perdão de Deus seja maior? Um exemplo seria, alguém nos promete: final do mês eu vou pagar a tua conta. E então, por causa deste gesto, pegarei um cartão de crédito e vou extrapolar este cartão, já que no final do mês eu vou ter tudo pago? Se assim eu penso, este é um pensamento egoísta. Eu penso apenas no meu eu não penso no sofrimento e no gasto da outra pessoa. Da mesma maneira, espiritualmente, devemos também refletir. Os nossos pecados já estão perdoados, mas este perdão custou muito caro. Custou a vida de Cristo, custou o sofrimento de Jesus em nosso lugar. Então, quando nós pecamos e vivemos em pecado, nós estamos muitas vezes desvalorizando a morte de Cristo na cruz. Estamos desvalorizando aquele que foi o nosso substituto, nós que deveríamos morrer, nós que deveríamos sofrer por causa dos nossos erros. E este amor de Deus
ele vem sendo demonstrado desde o primeiro pecado. Desde quando Adão e Eva cometeram o erro de comerem do fruto proibido, tentados pelo diabo, Deus já prometeu a salvação. Deus já disse que ele iria pagar a conta do pecado. E então Adão e Eva deveriam viver uma vida apegada a Deus, não apenas uma vida pensando nos seus interesses, já que a conta está paga. Assim também nós devemos viver uma vida apegada à vontade de Deus. Hoje nós estamos celebrando o primeiro final de semana após a Epifania, após a manifestação de Jesus, após o tempo oportuno onde o tempo se cumpre da profecia e Cristo nasce. Os magos encontram o menino Jesus e trazem para ele ouro, incenso e mirra. Assim como nós, ao encontrarmos Jesus através da fé, também devemos levar a Jesus a nossa vida. Mas não para agradar a Deus, não para conquistar algo de Deus, mas porque nós fomos buscados e salvos. Porque Deus veio a nós e nos perdoou. Ouçamos a partir do versículo 3 da epístola de hoje. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo. A união com Jesus é a coisa mais importante que nós temos aqui neste mundo. Muitas vezes as pessoas olham apenas para a sua vida, os seus interesses. Não pensam na vontade de Deus. Não pensam no que significa ser de Deus. Ser de Deus não é abandonar a vida mundana. Ser de Deus não é deixar este mundo e viver num mosteiro, viver recluso. Ser de Deus é testemunhar o amor de Deus. Ser de Deus é viver a morte e a ressurreição de Jesus. Afinal, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para garantir que nós também vamos ressuscitar para termos a vida eterna. Por isso, queridos de Cristo Jesus, ao reconhecermos que em Deus nós temos uma nova vida, temos que viver esta nova vida. Ao sabermos que os nossos pecados estão perdoados, eu não quero mais cometer pecado. E se eventualmente eu cometer pecado, eu não quero me alegrar com isso. Meu coração tem que ficar dolorido. Eu tenho que me arrepender, porque o meu prazer deve ser Cristo. O meu prazer deve ser viver a palavra de Deus. Eu tenho que ter prazer nos mandamentos de Deus, ter Deus em primeiro lugar, valorizar o nome de Deus, ter uma vida santificada, isto é, valorizar a palavra de Deus e todos os momentos em que esta palavra é oferecida. Respeitar as autoridades, pai, mãe, autoridades civis, professores e demais autoridades. Não matar e não desejar o mal para ninguém, não adulterar, viver uma vida pura, não furtar, roubar ou desejar as coisas dos outros, não falar mal do nosso próximo e interpretar tudo da melhor maneira, não cobiçar bens materiais e bens imateriais sem vida. Nós temos que ter prazer nisso, porque nós temos uma nova vida, uma vida em Cristo. Não é a vida que nós nascemos, mas é a vida que nós recebemos espiritualmente pela fé em Jesus. E isto é maravilhoso, porque quando nos é dito que quando nós fomos unidos com Cristo na sua morte, isto quer dizer que nós vivemos o perdão dos nossos pecados. Lembramos o lema da nossa igreja:
firmados em Cristo, recebemos perdão, vida e salvação. E ao recebermos este perdão, vida e salvação, nós queremos compartilhar isto com as outras pessoas. Isto é viver uma novidade de vida. Isto é viver uma vida diferente que o mundo nos oferece ou espera do ser humano pecador e egoísta. Estamos aí no início do ano de 2001, após um ano extremamente difícil, este ano de 2020, com esta pandemia que mudou diversas coisas em nosso mundo, fazendo-nos também ter mais empatia para com o nosso próximo. Queremos olhar também pela saúde, pelo bem-estar do nosso próximo. Isto também é viver uma nova vida. Infelizmente, por causa do pecado, muitas pessoas apenas se preocuparam consigo. Se preocuparam apenas com as suas opções, suas opiniões e também com as suas ordens e as suas coisas. Mas Deus nos orienta como cristãos de termos prazer na lei do Senhor, de anunciarmos que este Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, é o Deus Criador do céu e da terra. E este Deus Criador está também no controle deste mundo. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Como nós que conhecemos o amor de Deus, também queremos compartilhar este amor com as outras pessoas. Por isso o lema da nossa igreja, ele continua: recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Eu não guardo isto só para mim, eu compartilho com as outras pessoas. Eu quero que as outras pessoas que me cercam também conheçam este amor que nos dá o perdão, vida e salvação. Afinal, se fomos mortos com Cristo, afinal estamos unidos com Ele, também seremos ressuscitados como Cristo foi ressuscitado. E a ressurreição de Cristo é para a vida eterna. Quando Cristo ressuscita, Ele vence a morte. Ele acaba com a tristeza da Sexta-feira Santa e nos dá a alegria da Páscoa, de vivermos a ressurreição. Estamos num novo ano, novos planos, outras coisas estão aparecendo para a nossa vida, mas um plano nós devemos continuar firmados, no plano da salvação de Deus, em querer compartilhar esta mensagem que nós há poucos dias celebramos no Natal, celebrando o nascimento de Cristo, e agora neste novo ano nós queremos que mais pessoas conheçam o amor de Jesus, para que mais pessoas reconheçam que devem viver uma vida nova, mas não devem viver uma vida nova para conquistar algo, devem viver uma vida nova porque já foram conquistados por Cristo, já foram perdoados, a conta já está paga, não precisamos extrapolar aí nos nossos pecados, muito pelo contrário, devemos cuidar, afinal todo pecado é desobediência a Deus, e a desobediência nos leva à morte. Por isso é necessário que com humildade reconheçamos a nossa carência, a nossa necessidade. Precisamos de um Deus que nos perdoe. Precisamos do Salvador Jesus, que se manifestou, não como os homens queriam, como um rei vitorioso, como um libertador, assim como muitos estão ansiando por uma vacina que liberte. Nós temos o perdão em Cristo. Ele morreu para nos perdoar todos os pecados. Continuamos aqui neste mundo, porque Deus nos quer aqui para celebrarmos a sua vitória e anunciarmos esta palavra maravilhosa a todos que estiverem ao nosso redor. Por isso, queridos de Cristo Jesus, ouçamos novamente as perguntas iniciais do texto da epístola. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? A graça de Deus, ela é o perdão. O perdão de Deus é para todos os pecados, não importa quantos sejam. Mas aquele que reconhece o amor de Deus, ele não quer mais viver no pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz, é claro que não. Nós não queremos viver no pecado. Nós não precisamos viver no pecado para experimentar a abundância do perdão de Deus.
Deus nos perdoa abundantemente, porque nós não merecemos isso. Não importa a quantidade de pecados, porque apenas um pecado já condena. Nós nascemos pecadores, nós já nascemos condenados. E Deus, no seu amor, nos perdoa. E quando recebemos o perdão, queremos viver, queremos ter prazer em Cristo, em todos os momentos da nossa vida. Por isso, queridos de Cristo Jesus, neste novo ano, viva o prazer em Cristo. Saiba que a nossa vida só tem sentido se dedicada a Cristo, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Por isso que o meu prazer é Cristo. Que falta então terei? Nenhuma. Que Deus vos abençoe, vos proteja, em nome de Cristo. Amém. A paz de Cristo, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ouvir agora o hino Deus meu Senhor. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos te entregar. Vamos falar com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, sobretudo pelo perdão em Cristo Jesus, o qual nos une a Ti, para que possamos viver uma nova vida. Abençoa-nos, Senhor, nesta nova vida, para que possamos estar sempre unidos e firmados em Cristo como nosso Salvador. Querido Deus, abençoa todos aqueles que estão sofrendo, sejam por males materiais ou espirituais. Consola-os, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, todas as autoridades, para que vivam de maneira digna a cumprirem o seu chamado, de zelar pelo bem-estar de todos que passam também por dificuldades. Onipotente e eterno Deus, Tu que sondas os nossos corações, abençoa-nos, Senhor, com o Teu amor e a Tua graça, e com todos aqueles que estão em dificuldades, envia o Teu Santo Espírito. Tudo isto, querido e bondoso Deus, nós colocamos em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Nós estamos gravando os nossos cultos em virtude dos mesmos não estarem sendo realizados de forma presencial. Depois de gravados, estes cultos estarão sendo postados no YouTube e no Facebook. Pedimos àqueles que assistirem aos cultos que compartilhem, que também curtam aonde eles estiverem postados e que estejam orando também pelo trabalho da igreja. Nós agradecemos ao Fábio por estar conduzindo os louvores, tanto neste culto como no culto passado, e desejamos que a paz e o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Vamos concluir o nosso culto ouvindo o hino Ninguém Nos Amou. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou com o seu bom pastor, a Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu